Olá, meus amigos, meus irmãos, e a paz do Senhor para todos vocês. Hoje você vai ouvir uma história emocionante de uma irmã que passou um problema de saúde muito grande, sem saber o que tinha acontecido. Foi 5, 6 vezes no hospital, não achavam o que estava acontecendo com ela, tinha muitas dores, até que Deus foi agindo, foi operando e Deus realmente curou essa querida irmã. Eu estou falando da irmã Benedita. Sim. Paz do Senhor, querida. Paz, muito obrigado por você vir aqui contar a tua história. Amém. Não é? Às vezes as coisas acontecem na vida da gente, né? A gente não espera, mas vem um problema. Porque a vida é assim, meu amigo. Às vezes a gente passa por uma tempestade da vida. A grande diferença é quem é que está conduzindo o teu barco nessa tempestade. Com quem você está? Há muitas pessoas que sofrem um problema e ao invés de buscarem a Deus, se atiram no meio do mar. E a irmã não buscou a Deus, não foi isso? Com certeza. Foi isso, irmã. Conta para nós o que aconteceu com você, irmã Benedita. Ai, pastor, nem eu sabia, não entendia. Tanto é que os próprios médicos, no dia que eu internei, eles chamaram a minha filha longe de mim, para mim não ouvir o que ele estava falando, porque eles achavam que era câncer. Suspeitou até de câncer. O que a irmã tinha? O que a irmã sentia? Muitas dores, fortes dores da cintura para baixo. Uhum. E então, a princípio, né, os médicos acharam que era dengue, aquelas... A irmã foi quantas vezes no hospital? 5 vezes eu fui. Eles acharam que fosse dengue? Fosse dengue. Uma das vezes eles acharam que era pneumonia, deram remédio para mim. A gente passou na farmácia, comprou um remédio caríssimo. Comecei a tomar 2 dias e as dores não melhoravam, a febre não abaixava. Você tinha febre também? Muita febre. De quanto? De 40 graus e cheguei a convulsionar. Uhum. Mas foi uma convulsão muito forte que eu tive, de tanta febre. Era febre altíssima. Quer dizer, um estado físico assim horrível. Horrível. Febre e dor no corpo é muito ruim. Nossa, é horrível. E Daí aí, começou a não... Eu já não comecei, já comecei a perder as forças. Eu já não... Quando eu internei mesmo, tanto é que para me internar, o meu filho conversou com a médica, o meu marido, aí eles resolveram internar porque viram que a situação estava crítica mesmo. Quer dizer, a irmã tomou remédio para pneumonia, para dengue e nada resolveu. Nada. Aí na 5ª vez resolveram te internar. Internou, aí passou por um infecto, né? E na verdade, no dia seguinte eu descobri que aquele médico que estava cuidando de mim era simplesmente o diretor do hospital. E fez toda a diferença. Eu falei, Senhor... Deus é bom, né? Deus estava cuidando de mim. Se você fosse internado na primeira vez, não daria certo. Exatamente, pastor. Mas Deus segurou para você estar com exatamente isso que eu depois eu fui entender. Por que foi tanta demora? Uhum. Aí esse médico fez toda a diferença na minha vida. Primeiro Deus, que eu falo assim que primeiro a gente coloca Deus na frente, porque se aconteceu tudo isso é porque eu sirvo um Deus, que tudo pode. Com certeza. Estou no ministério, na casa de Deus, que tem um pastor que eu falo assim, fez toda a diferença na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, e aí a irmã foi internada, e aí? Fui internada, aí no dia seguinte eles fizeram uma ressonância. Tanto é que no momento que eu fui fazer essa ressonância, que eu estava com muita dor, e eu pedi para Deus, eu falei, Jesus, segura nas minhas mãos. Como é que a irmã E eu coloquei as minhas mãos assim, e ele segurou mesmo. E aí a moça falou, a senhora tem que ficar quieta por 40 minutos. Que você não conseguia ficar quieta? quieta? Não conseguia, pastor. Eu não tinha... 1 segundo eu ficava quieta. Não ficava. Eu tinha muita dor. Era insuportável. Aí... E a irmã fez essa oração? Fiz. Como é que foi essa oração? Eu só pedi para Jesus, segura nas minhas mãos. E eu dormi. Aí a moça me chamou, ela falou, já terminou. Eu falei, mas já terminou? Você falou que demorava 40 minutos? Ela falou, mas demorou. Eu não vi nada, pastor. Eu dormi. Agora eu falei em dormir. Essas dores te deixavam dormir em casa? Não, eu não dormia. No hospital mesmo, quando eu fiquei internada durante 10 dias. Nesses 10 dias, eu fui dormir nas últimas noites só. Minha filha é prova disso. Mas esses 40 minutos a irmã dormiu? Dormi. Esses 40 minutos eu dormi tranquilamente. E não foi só essa. No outro dia eu fiz outra ressonância. Que aí o médico pediu também uma outra da cabeça, né? E
aconteceu a mesma coisa. Eu falei, o senhor segurou eu na primeira, vai segurar na segunda, né, Senhor Jesus? E ele segurou, pastor. Eu dormi de novo uns 40 minutos. Que benção. Não vi nada. Então, eu falo assim, é a diferença. Deus é bom, né? E o que descobriram, irmã? Então, Esse aí seu problema, com essas dores horríveis, sem dormir, vai pro médico e volta. Então. Enfim, e de repente faz esse foi exame da que, ressonância. O que foi? Aí ele descobriu que estava uma bactéria alojada aqui na minha coluna, no cóccix. E como é que a irmã pegou essa bactéria? Não sabe explicar. O médico não tem explicação. Ele falou que pode ser do próprio organismo ou pode ser do ar, não se sabe explicar de onde veio essa bactéria. Só sei que aí ele entrou com uma medicação e, para honra e glória do Senhor, ela foi eficaz. Aí já foi combatendo. Só que assim, eu fiquei esses 10 dias internada tomando com um robozinho lá que eles falam para colocar as medicações, era fortíssimo. Eles fizeram um pico aqui no meu braço, que a medicação tinha que ir direto no coração. Era muito forte. Imagino. E aí até a enfermeira falou, nossa, mas o médico fez esse pico na senhora, esse trabalho, esse procedimento é muito caro. É caríssimo. Não é para qualquer pessoa. Eu falei, eu sei que eu não sou Deus qualquer agiu pessoa. de todas as formas. Ele agiu. Aí eu fui entendendo, sabe? Era tremendo. Aí depois desses 10 dias a irmã foi para casa. Então, aí acho que no 7º, 5º, 6º dia que eu estava internada, o médico falou que se eu melhorasse, que ele ia mandar eu para casa. E ele falou assim, até teve um dia que ele chegou lá, ele não ficou feliz com o resultado. E no dia seguinte, ele ficou surpreso, ele falou assim, eu não estou entendendo. Você estava com o cálcio, o potássio, muito baixo e de repente se normalizou. Essa bactéria comia o teu potássio? Sim, sim. E aí o médico ficou muito surpreso com a recuperação, né? Aí eu falei, não é o médico, né? É Deus mesmo que está agindo. A irmã falou que até o rosto dele. Então, na verdade, eu fui para cá, quando o médico me deu alta, eu não estava tão, assim, que paralisia, assim, que as pessoas percebessem. Não dava nem para perceber. Fui para casa. Aí, uns 2 dias depois, todo mundo começou a perceber que eu comecei a entortar meu rosto. Mas entortou mesmo. Foi absurdo. Aí, a minha filha queria me trazer de novo para o hospital. Eu falei, eu não quero ir. Eu não quero ir para o hospital, porque eu estava muito traumatizada pelo que eu passei. Foi muito... As dores já tinham diminuído? Já nessas alturas já tinha dormido. Diminuído, só que eu não estava andando. A irmã chegou a ficar sem andar? Fiquei acho que mais ou menos 1 mês e meio, por aí. Sem andar? Sem andar. A bactéria neutralizou? Neutralizou todo. Aí ela falou, ela queria me trazer para o hospital de novo. Eu falei assim, eu não quero ir para o hospital. Eu estou muito traumatizada. Eu estava traumatizada pelo que eu passei aqui. Não que os médicos tivessem culpa, não é porque o sofrimento é grande mesmo, foi grande. Aí ela falou, eu falei, eu tenho recurso. Eu vou ligar. Aí pedimos o telefone do pastor Jorge. E aí o Felipe, meu genro, a minha filha, falou, olha, na segunda-feira, depois das 10 horas, você liga para ele. Pastor, eu fiquei assim no relógio, na frente do relógio, eu não esperei nem 1 segundo. 10 horas? 10 horas eu liguei. Aí eu liguei o pastor Jorge, para quem conhece, né, porque a gente conhece, eu falando para o senhor sabe como que ele é. Ele falou, lá, ele falou, né? Aí eu falei assim, pastor, eu não aceito o fato de eu estar com paralisia facial. Eu estava muito torta, eu estava tomando água com um canudinho já, que eu não conseguia mais. Estava muito... Para mim comer, caía tudo, assim, porque eu não conseguia. Estava muito torta. A irmã tinha dificuldade para falar também? Também, tudo. Aí eu falei, pastor, eu trabalho na igreja em 5 ministérios. Eu não aceito ficar longe da minha igreja. Aí eu falei desse jeito para ele.
Aí ele pegou e falou assim, espera um pouquinho, irmã, eu vou consultar aqui. E aí ele consultou a Deus, e aí ele voltou. A Sara, coloca a mão na sua bochecha e eu vou bater o cajado. Você vai sentir o impacto aí, irmã. E eu coloquei com uma fé, pastor, tremenda naquele momento. E ele bateu o cajado por 3 vezes. E aí eu falei que eu não estava andando, né, tudo mais. Aí ele falou, então coloca agora na sua cintura. Aí cintura, na coluna, nas costas. E vai sentir o impacto. E eu senti mesmo. Aí eu falei, eu não vou para o hospital, vou esperar, eu tô crendo. Uma semana depois, minha bochecha já estava normal. Voltou ao normal. Voltou. E eu já tinha falado com uma enfermeira da minha empresa, e ela tinha falado para mim, e eu sei que é verdade isso, porque eu já trabalhei em hospital, e eu sei que isso acontece. Ela falou, paralisia demora, o mínimo é 6 meses para voltar às vezes. O mínimo. E aí a enfermeira me falou isso também. Que benção. Que podia, 6 meses. É o mínimo que pode acontecer para voltar uma paralisia. Deus reduziu isso em 10 dias. Eu até tenho que dizer para a pessoa que está me assistindo que o pastor Jorge é um pastor de 82 para 83 anos e Deus deu um ministério para ele de cura. Ele ora pelas pessoas, para as pessoas serem curadas, carrega um cajado na mão dele, né? E quando ele fala que ele bate o cajado, ele está orando pela pessoa. E nós vimos já muitos milagres, Deus intervindo na vida das pessoas, isso é impressionante. Eu estou vendo mais um caso aqui da irmã que estava com esse problema, corajosamente quis, porque tem que ter coragem para ter fé, não é? Amém. Corajosamente ligou para o pastor Jorge, ao invés de ir para o hospital, para que Deus curasse, e realmente Deus operou uma cura maravilhosa. Minha irmã, aí depois você voltou a andar, quanto tempo depois? 15 dias depois já estava andando. Agora já está correndo. Já estou trabalhando, voltei a trabalhar. Assim, foi até rápido demais pelo que aconteceu. E quando eu... É difícil falar. Glória a Deus, irmã. E quando a gente lembra, tudo que eu começo a viver, o que eu passei, não foi fácil. Nessa dificuldade, o que a irmã sente de importante de ter Jesus? Porque tem tanta gente sofrendo que está assistindo a gente, a pessoa sofre, às vezes só em casa, sofre ali, não sabe para onde buscar um socorro, uma ajuda. O que a irmã sente de falar, puxa, eu tenho Jesus, nesse momento tão difícil que a irmã passou? Ó, pastor, eu sei que eu me fortaleci mais, muito mais, e eu falo que as pessoas deveriam conhecer mais esse Jesus, conhecer verdadeiramente, porque e faz toda a diferença, pastor, você está dentro de uma igreja e que os irmãos, assim, a importância que faz, você está às vezes trabalhando também numa igreja, no ministério, porque você fica, as pessoas te conhecem mais, faz a diferença, pastor. Então eu falo, as pessoas conheçam Jesus, se entrega verdadeiramente. Vale a pena. Vale. Obrigado, minha querida. Glória a Deus pela tua história, viu? Glória Obrigada, pastor. Seja a tempestade que você estiver passando, quem é esse Jesus? O que é que ele pode fazer? O que é que ele pode transformar? Será que nós conseguimos entender a ponto de levantar a nossa voz? Jesus está dizendo para mim e para você, eu sou a porta.
De volta ao programa Casa de Deus, como eu te falei, você vai assistir uma mensagem que vai te abençoar. Assista comigo. Ô, glória a Deus! Dá para dizer um glória a Deus aí? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 24, versículos 9, 10 e 11, diz assim: E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, filhos de Arão, e 70 dos anciãos de Israel. Presta atenção. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia, oh glória, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Oh, glória! Irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida. Eu quero falar com você hoje. Eu vi Deus. Vamos dizer eu vi Deus? Vamos dizer eu vi Deus. Ou eu quero convidar você a ver Deus hoje. Tem coisas que acontecem na vida da gente que sacode um bocado a vida da gente, como essa campanha, a Arca da Conquista. Ela provoca algo em mim, meu irmão, provoca algo na minha alma, e eu tenho certeza, por aquilo que eu tenho ouvido, e a coisa que mais me impressiona, e eu tenho certeza o que mais alegra o coração de Deus, isso não é conversa para aliviar a consciência, e nem para dizer para você ficar contente apenas com aquilo que eu vou dizer, porque Deus quer realizar milagres na tua vida, Deus quer te curar, Deus quer te abençoar, Deus quer prosperar você financeiramente, e é por isso que você está inclusive no culto de segunda-feira, porque Deus quer abençoar a tua vida muito mais do que você, muito mais do que você. Muito mais do que aquilo que você pede. E eu, comparado àquilo que eu vou dizer, o que você pede é muito pouco, muito pequeno. Meu irmão, porque o Deus dono do ouro, da prata, o que criou o universo, sobre o texto que nós acabamos de ler, imaginar esse Deus, o seu problema financeiro realmente não é nada. Você às vezes valoriza demais, mas ele não é nada, e Deus pode mudar a sua história assim. Como eu tenho ouvido pessoas contarem das suas histórias e das bênçãos financeiras, que eu tenho presenciado, é que Deus tem levado pessoas a viverem um outro nível espiritual. Esse é o grande convite da campanha, a Arca da Conquista. E quando você estuda um pouco a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver que é exatamente a intenção maior de Deus. A intenção maior de Deus é tirar você de uma situação, de uma visão extremamente materialista. Irmãos, nós não podemos estar aqui hoje se não olharmos para algo invisível. Como é que é, pastor? Olhar para algo invisível. Olhar para algo que você não está vendo, que isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ninguém faz uma campanha, seja ela qual for, para Deus, se não conseguir enxergar o invisível. Enxergar aquilo que parece que não existe, mas existe. O teu milagre existe, e ele é mais real e consistente do que aquilo que você está enxergando agora. Oh, glória a Deus! Esse texto que nós lemos é o contexto da arca, né, da criação da arca. Na verdade, é o contexto da criação do tabernáculo. A criação do tabernáculo, aonde Deus gostaria de colocar você. Aonde Deus gostaria que você estivesse.
Ele idealizou o tabernáculo. Existia uma palavra no Velho Testamento, e aliás nos livros você encontra essa palavra, é teológica. Deus tabernaculou com você, ou seja, Deus estava com você, Ele marcou um encontro com você, Ele se reuniu no local determinado com você, Ele tabernaculou, ou seja, aonde a manifestação de Deus está o tabernáculo que Deus idealizou. Havia uma intenção de Deus, e quando Ele fez o tabernáculo, Ele fez a arca. Foi o primeiro objeto do tabernáculo, foi a arca. Para dizer para você, para mim, que não existe tabernáculo se não existe Deus. Não existe milagre se Deus não estiver presente. Não existe alegria se Deus não estiver presente. Não existe futuro próspero se Deus não estiver presente. Meu irmão, que pastor que o senhor está querendo dizer? Que a coisa mais importante na tua vida é Deus presente. É Deus presente na alegria. É Deus presente na turbulência da vida, porque a vida é assim. É Deus presente no entrar e no sair. É Deus presente no teu casamento. É Deus presente na tua casa. É Deus presente na tua vida financeira. É Deus presente. É Deus presente. É Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus na entrada e na saída. Eu quando ponho meu pé em algum lugar eu digo, Deus está comigo. Você não quer declarar isso não, meu irmão? Pastor, a minha casa está uma turbulência. Bota o teu pé ali e diga assim, Deus está presente, porque Ele está comigo. Quando você conhece um pouquinho do Velho Testamento, você vai ver, o contexto aqui desse texto que nós lemos, era a criação do tabernáculo. E olha a visão, e muitos escritores dizem que não foi visão, foi algo real que eles estavam vendo diante dos olhos dele, e isso me impressiona muito. Mas só um pouquinho do contexto geral. Deus criou Adão e Eva, Adão pecou e saíram de um local especial, e um local onde Deus andava com Adão. Presta atenção nesse resuminho rápido. Quando Deus andava com Adão, não é? E Adão ouvia a voz de Deus ao amanhecer, diz a palavra, ao meio-dia, ao entardecer. Deus falava com Adão o tempo todo, parecia que ele andava assim trabalhando e Deus ali na companhia dele. Você não gostaria de ter Deus assim na tua vida? Sim ou não? Sim. Deus andava com Adão e falou, Adão, como é que tá? Tudo bem? Tomou café da manhã? Ah, não tomei ainda, Deus. Vamos tomar o café da manhã? Vamos. Aí Deus sentava na mesa junto com Adão e tomava o café da manhã. Você não gostaria de tomar café da manhã com Deus? Ele andava, o pecado separou o homem de Deus, o homem saiu, não foi Deus que saiu, foi o homem que saiu da presença de Deus, o homem deixou Deus. Deus falou, eu preciso resolver essa história. Ele resolveu essa história e resolveu criar um povo, resolveu criar uma nação, mas ele começou por um homem chamado Noé. Não é? Uma família que amava a Deus e que obedeceu a Deus até as últimas consequências. Deus destruiu uma raça que não estava boa, isso é verdade, manteve Noé. De Noé veio Abraão, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, diga aleluia por isso. De Jacó veio José, José do Egito, esse grande homem de Deus. Eu não vou me delongar nele porque eu tenho outras coisas para dizer. Esse grande homem de Deus que creu, não importava a situação em que ele estava, ele cria no seu Deus. De repente, numa fome tremenda, levou todo mundo então praticamente para o Egito, consequentemente o povo de Deus, ou as pessoas de Israel. Ficaram ali no Egito depois disso 400 anos. Sabe por que ficaram ali? Porque eles esqueceram de Deus. 400 anos ali no Egito. Aí por um clamor de alguém, Deus vem e atende, manda um homem chamado Moisés. Você termina Gênesis com a morte de José, entra Êxodo, começa a história da libertação, começa ali praticamente com o nascimento de Moisés. Não é? E Deus, resumidamente, está ali no segundo capítulo, vem Moisés, Deus chama Moisés, para que Moisés seja usado por Deus para a libertação de um povo de Israel. Só que existia um problema, irmãos. Existia um problema da distância. Existe um problema da distância. A distância de Deus não causa nada na nossa vida, a não ser problemas e destruição. A distância de Deus deixa o homem cego. A distância de Deus deixa o homem surdo.
A distância de Deus deixa o homem sem saber que direção tomar. A distância de Deus deixa o homem escravo, como estava o povo de Israel. A distância de Deus deixa o homem sem identidade. Ou seja, a pessoa sem Deus perde totalmente o rumo, já não sabe quem é, já não sabe o que faz. E Deus queria muito mais. Deus não queria apenas agir através de um homem, de uma pessoa. Deus queria ter encontro, contato. Meu irmão, muito melhor do que um contato de recado. Deus queria ter um contato pessoal. Pessoal. Aí Deus disse, eu preciso fazer algo para esse povo, mas Deus não pode se unir ao povo pecador, porque o pecado não pode, Deus não habita onde o pecado habita. Olha, essa história é a coisa mais linda, porque ela vai desencadear, ela vai fechar lá na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados, abriu o véu, diga aleluia por isso, e hoje nós estamos com Deus todos os dias, e diga glória a Deus por isso. Havia uma promessa, é verdade, mas eles queriam muito mais. Havia um pensamento de muito mais. Mas deixa eu dizer para você, Deus tem muito mais do que você está pedindo. Deus tem muito mais do que você está querendo. Deus tem muito mais para fazer na sua vida do que você imagina. Deus nunca deixa de ser poderoso o suficiente para abençoar e realizar o milagre, quiçá da ressurreição. Eu não sei o que acontece na tua vida, se é caso de morte, para mim não tem problema nenhum, porque para Deus não tem problema nenhum. Ele pode ressuscitar, Ele pode refazer, Ele pode reconstruir, Ele pode restituir, Ele pode criar do nada, Ele pode fazer aparecer, Ele pode tudo, Ele pode qualquer coisa, Ele tem todo o poder no céu e na terra, Ele tem tudo, Ele tem toda a condição, Ele muda o DNA se for o caso, Ele muda, meu irmão, Ele para o sol se for necessário, Ele para, Ele manda a chuva se for necessário, Ele para a chuva se for necessário, e não há problema. Você vai de uma forma, Deus vem de outra forma. Haveria uma necessidade, há uma necessidade de você crer no Deus que pode muito mais do que você imagina. Oh, glória a Deus! O Velho Testamento parece que mostra o tempo todo isso. Alguém tentando desafiar, ou Deus desafiando o cidadão para ver se acreditava em Deus. Ora, outra colocava numa situação difícil, numa situação impossível. E Deus falava assim, fica tranquilo que eu vou agir. Fica tranquilo que eu vou agir. Mas Deus, o exército é muito maior do que o nosso. Mas fica tranquilo que eu vou agir. Eu vou operar na tua vida e você vai ver um milagre. Havia uma condição ali, meu irmão, e há uma condição nesta noite para a gente querer muito mais e para viver muito mais. Mas é interessante que nesse capítulo 24, Deus começa propondo uma aliança. Escuta, meu irmão, porque sem aliança com Deus não acontece nada. Chegou ao final do nosso programa, eu tenho certeza que você foi abençoado com a história de milagre e também com a mensagem. Essa é a nossa intenção, é abençoar a tua vida. E eu tenho certeza que Deus tem um interesse em você, tem um interesse em falar no teu coração, tem um interesse de fazer um milagre na tua vida. Então eu quero orar por você, para que a sua família seja abençoada e que você creia nos milagres de Deus na tua vida. Feche teus olhos e ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai bendito, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelos milagres que o Senhor tem realizado no nosso meio. Meu Deus, eu estou aqui para abençoar essa família, essa pessoa que está nos assistindo. Que a tua bênção repouse sobre a vida deles, meu Deus. E em nome de Jesus, que a tua palavra penetre no coração desta pessoa e provoque a transformação que a tua palavra tem poder para fazer. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, pelo privilégio de falar do Senhor Jesus a essas pessoas que nos assistem. E eu te peço, ó Deus, a tua bênção e oro certo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu tenho certeza que Deus falou no teu coração. A casa de Deus está te esperando, Deus está te esperando. Um abraço.